Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando nesse trimestre o Deus que cuida, que governa o mundo e cuida da família. E hoje nós vamos abordar a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Estamos estudando o livro de Esther. Há 2 livros femininos no Antigo Testamento, Ruth, a qual já estudamos, e agora estamos vendo o livro de Esther. Apesar da peculiaridade do livro de Esther não ter o nome de Deus em todo o livro, nós notamos a ação divina nesse livro. E vemos aqui a resistência de Mardoqueu, nessa lição, 25 de agosto de 2024. Vamos ao texto áureo da lição. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Esther, capítulo 3, verso 3. A verdade prática, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos e morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Sim, devemos respeitar as autoridades, mas até o ponto que estas não vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. No caso aqui de Mardoqueu, ele tinha que se prostrar e ele resiste. Então, essa resistência de Mardoqueu faz com que vai acabar havendo um edito contra todos os judeus. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Esther, capítulo 2, do verso 21 ao 23, e Esther, capítulo 3, do verso 1 a 6. Leiamos essa passagem bíblica. Esther 2, 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Olha aí, esse evento foi importante. Ele vai vir à tona mais à frente no livro de Esther, quando o rei perde o sono após o banquete da rainha. Vamos a Esther, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Olha aí, essa resistência de Mardoqueu vai fazer com que Amã se ire, não só contra Mardoqueu, mas também sobre todo o povo, e vai fazer um edito para destruir todo o povo judeu. Vamos à introdução, então, dessa lição de hoje. Vejamos a introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa.
Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso distribuindo presente aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito a acontecer na corte que envolvia conspiração, inveja e tramas, e a história vai continuar. A palavra-chave dessa lição aqui é resistência. Vamos então ao ponto 1. Mardoqueu, que foi o capítulo 2 que nós lemos, descobre uma conspiração contra o rei. E vemos aqui nos bastidores do poder, ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago, capítulo 3, versos 14 e 18, faz uma comparação entre a sabedoria humana, que muitas vezes é diabólica, e entre a sabedoria que vem do alto. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu, que trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano, foi fiel ao rei. Ele contou a Esther para que Esther o avisasse ao rei, o que ela o fez em nome de Mardoqueu, conforme Esther, capítulo 2, verso 21 e 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do seu primo, nem aproveitou da informação para ela mesma se projetar ainda mais no seu próprio nome. Não, ela anunciou que quem revelou esse segredo foi Mardoqueu. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, ela transmitiu ao rei a informação dando o devido crédito a Mardoqueu. E isso vai ser super importante mais tarde na história do livro que descreve quando Assuero perde o sono e durante a noite vai ler as crônicas e descobrir o que Mardoqueu fez e que ele não foi recompensado. Vamos ao ponto 2, a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados, de acordo com Esther, capítulo 2, verso 23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se de que a conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo a palavra da rainha, também teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso aqui Mardoqueu e a própria rainha Esther, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação. Nós nunca devemos aceitar acusação contra ninguém sem antes verificar, para que não haja e cometamos injustiça, de acordo com Êxodo 23, verso 7, Provérbios, capítulo 17, verso 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas, mexericos e torna o líder suscetíveis a manipulações. É preciso sim investigar. Vejamos o ponto 3, o registro dos fatos. Desde a antiguidade,
era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas, assim como hoje também nas cortes norte-americanas fica arquivado os processos para serem consultados, nesse caso mais tarde, Esther capítulo 6, verso 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve esse ato para o rei e o seu reino ficaram registrados no livro das crônicas do rei. Com ou sem registro humano, devemos sempre procurar fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras também estão registradas. Salmos 139, verso 16, diz que no seu livro todos os meus dias iam sendo escritos, quando nenhum deles ainda havia. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Sinopse tópico 1. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem aqui surge, Amã. Amã era muito rico. Esther, capítulo 3, verso 9, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Esther, capítulo 3, verso 1. Ele é identificado como Agagita. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo capítulo 17, verso 8 a 13, Números capítulo 24, verso 7. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, que é mencionado em 1 Samuel capítulo 15, verso 2, 8 e 33. E aqui vamos ver que a desobediência de Saul causou com que esse povo continuasse existindo. Por isso que Samuel repreendeu tão duramente ao rei Saul. As versões bíblicas, como a NIV, que é a nova versão internacional, e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, apresenta Amã diretamente como descendente do rei Agag, que deveria ter sido morto por Saul. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Mardoqueu tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos aparecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios no Salmo 73, verso 2 a 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho, principalmente depois de revelar a trama e não haver nenhuma recompensa para ele. Mardoqueu, sim, foi alvo de uma certa injustiça. Mas falemos de evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse essa informação, de acordo com Esther, capítulo 2, verso 22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e a não viver ambicionando coisas altas. Hebreus capítulo 13, verso 5
e Romanos capítulo 12, verso 16. Considerar merecer mais do que já tem gera no ser humano constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. A sinopse, tópico 2. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, que era inimigo do povo de Israel, elevando a um posto mais alto da corte. Parece que Amã aqui foi feito primeiro-ministro da corte persa. Vamos ao terceiro ponto, a resistência de ódio, ou a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Vamos ao ponto 1. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã, assim como deveria se curvar e prostrar diante do rei. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, de acordo com Esther, capítulo 3, verso 2. Há aqui distintas opiniões quanto aos motivos que o levariam a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por sua lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem que era prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram também a mesma convicção em Daniel, capítulo 3, verso 1 a 12. Nesse caso, era para se curvar diante de uma estátua, que era a imagem do próprio rei. Mas eles não o fizeram e por isso foram lançados na fornalha de fogo. Talvez essa seja a mesma razão que Mardoqueu não queria se curvar diante de Amã. Vamos à condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que ele não cumpria a ordem do rei Assuero, sua única resposta foi que era judeu. E a notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor não apenas com Mardoqueu, pela sua falta de reverência, mas seu ódio acabou sendo extensivo a todos os judeus, os quais ele planejou destruir por completo. Esther, capítulo 3, do verso 4 a 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Durante a história, houve muita gente que quis exterminar o povo judeu. Vemos aqui, ponto 3 da nossa lição, inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido também por uma inimizade intergeracional, ou seja, que vinha de gerações. O historiador Flávio Joséfo diz isso, e o que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita, que foi morto pelo profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, verso 32 a 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquimitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Gênesis, capítulo 34, verso 1 a 31. Além da Bíblia, a história secular também apresenta inúmeros exemplos desses conflitos que são alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas. Geralmente essas são por terras ou por ofensas morais.
Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Conforme Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Romanos capítulo 12, verso 18 a 21, diz que nós não devemos nos vingar, mas deixar toda vingança com Deus. Hebreus também capítulo 12, verso de número 14. Falando então da sinopse desse tópico 3, enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Vamos então agora à conclusão dessa lição, que vemos aqui o trama contra o povo judeu, devido à resistência de Mardoqueu. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Colossenses 1:9, Jeremias 17, verso 5. Embora não devemos viver desconfiado de tudo e de todos, como alguns vivem, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus 10:16, Mateus 15:19. O maligno pode sim suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. A nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6, 11 a 16, Romanos 13, 12, mas contra os principados e potestades do ar. Portanto, requer que nós vigiemos e nos revestamos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Vamos à revisão desse conteúdo. Estamos aqui construindo em blocos partes do livro de Esther através dessas lições, mas nós vamos continuar a semana que vem estudando mais. Aqui foi essa resistência de Mardoqueu, a descoberta do plano, e como tudo isso são blocos e são partes importantes no livro de Esther. Vamos agora à revisão do conteúdo dessa lição com as perguntas. Primeira pergunta: que virtude ética Esther revelou no episódio de informar o rei acerca da conspiração? Bom, de acordo com a lição, o fato de ela ter sido promovida a uma posição elevada, ela não envaideceu. Esther, ela não se envergonhou do seu primo e nem aproveitou a informação para projetar ainda mais seu próprio nome. Ela fez, sim, a denúncia ao rei, mas em nome do seu primo. E isso vai ser importante mais tarde no livro de Esther, conforme nós vamos ver. Segundo, pergunta: o que aprendemos com Assuero a respeito de como tratar uma acusação? Bom, aqui há um princípio, não é? O rei mesmo, ouvindo da rainha e tendo cuidado de apurar a informação, mostra-nos uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada. É sempre bom verificar. A própria Bíblia diz: não aceitais acusação contra ninguém, se pelo menos, ou contra os presbíteros, se não houver pelo menos 2 testemunhas. Vamos à terceira pergunta. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Bom, a resposta aqui, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tudo indica que essa homenagem que seria prestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou ela era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservam exclusivamente a adoração a Deus e se prostrar diante do Senhor. Vamos à quarta pergunta. O que pode ter motivado Amã a desejar a morte de todos os judeus? Bom, a resposta aqui é que, além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse movido por uma inimizade intergeracional, uma inimizade que já vinha de muito tempo.
De acordo com o historiador Flávio Joséfo, isso diz confirmaria a descendência de Amã de Agag, o rei amalequita, que foi morto pelo profeta Samuel em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 32 e 33. Vamos à quinta e última pergunta. O que são inimizades intergeracionais? Bom, aqui a resposta são conflitos que são alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações, às vezes disputa moral ou até mesmo disputa por terras, que faz com que gerações briguem e disputem. E isso gera inimizade intergeracionais. Bom, esperamos ter aqui aprendido alguma coisa dessa lição e que você possa meditar nessas lições, que trazer lições para a sua vida e que a escola dominical possa abençoar grandemente sua vida. A semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 9, que é a continuação do livro de Esther. E falaremos dessa conspiração de Amã contra os judeus. Então, estude a lição 9, estude também o livro de Esther, tire lições preciosas desse livro, que está aqui na Bíblia e também é a palavra inspirada de Deus para nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. E ali no playlist você vai encontrar um total de 238 pastas com 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.